Evangelho, segunda-feira anterior à festa do batismo do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia. Deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que fica às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Neftali, caminho do mar, região do outro lado do rio Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz. E para os que viviam na região escura da morte, brilhou uma luz. Daí em diante, Jesus começou a pregar, dizendo: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todos os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Segunda-feira anterior à festa do batismo do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, estamos dentro do tempo do Natal e hoje a Santa Liturgia nos leva para o 4º capítulo do Evangelho de São Mateus e nos coloca diante do início da inauguração da vida pública de Nosso Senhor. Mateus pontualiza o cumprimento das profecias que foram anunciadas no profeta Isaías, mas o dado aqui que é de extrema importância, que acompanha toda a compreensão dos sinóticos, é no início do capítulo 4, quando o Senhor enfrenta o inimigo no deserto. Após passar pelo caminho do deserto, conduzido pelo Espírito Santo, início do 4º capítulo, então Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto, para ser tentado pelo diabo. O Espírito Santo conduz o Senhor sobre a estrada do deserto. Esses dois elementos são fundamentais. Quais? Cristo, que, conduzido pelo Espírito Santo, segue o caminho que é o caminho do deserto. O caminho do deserto é o caminho da austeridade, da provação, o caminho que leva à compreensão clara e explícita do nosso limite. O Senhor assume abraça passar por essa experiência, vive essa entrega, ensinando-nos que ambas as coisas precisam acontecer na nossa vida. Deixarmos-nos guiar pelo Espírito Santo e aceitarmos caminhar pelo deserto aonde será colocada à prova a nossa humanidade. Mas o homem que se deixa guiar pelo Espírito Santo persevera e não sucumbe ao deserto. O deserto, o lugar escolhido pelo maligno para estar e para colocar à prova os homens, o lugar da morte, o lugar que para sobreviver um deve dispor-se à austeridade, é a imagem da nossa vida nesse tempo. Caminhamos ao longo da história como filhos de Adão, feridos, marcados. E esse mundo que foi pensado por Deus sempre como um paraíso eterno a ser oferecido por nós, por conta do pecado, se torna um autêntico vale de lágrimas. E o Senhor vem caminhar conosco e nos ensina que para atravessarmos esse deserto, esse vale de lágrimas, rumo à terra prometida, e aqui tem toda a imagem do povo de Israel, é necessário que sejamos homens e mulheres conduzidos pelo Espírito Santo, que nos deixemos conduzir por Ele. Temos falado sobre isso nas últimas meditações. E homens e mulheres que
abracem essa realidade. Estamos caminhando diante de uma realidade que nos coloca à prova sobre a nossa humanidade ferida. Mas o Senhor caminha conosco e por nós Ele se torna remédio de redenção. Então, após ser conduzido pelo Espírito Santo ao deserto e por 40 dias ter sido tentado pelo maligno, Cristo, Senhor, triunfa sobre as tentações do maligno, ensinando-nos que o homem e a mulher que perseveram no guardar no coração a palavra de Deus e no viver essa palavra que o Senhor nos dá, Ele que é a palavra viva do Pai, e no todo o Evangelho, toda a palavra, toda a Sagrada Escritura, nos orienta a viver Cristo, como vai falar São Paulo. E como ontem tínhamos falado, né? Ontem comentávamos sobre os dons que o Senhor nos dá ao longo da nossa vida e que a finalidade última de todos os dons que recebemos é nos levar até Ele, que é o princípio e a origem de todos os dons. Os dons nos levam àquele que nos concede os dons. A nossa alegria em ter esses dons e em elevarmos a Deus um canto de gratidão nos aproxima de Cristo, que é aquele que nos entrega e que renova cada um dos dons que recebemos em nossa vida. Então, essa experiência que nós estamos vendo no início do capítulo 4, que não entra hoje na leitura do Evangelho, mas que prepara aquilo que é o início da vida pública do Senhor. Por isso o Padre está fazendo esse discurso um pouco mais alongado dentro do 4º capítulo. Estamos vendo o próprio Senhor que nos ensina a combater com a palavra, a sermos homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo. Para isso precisamos ser homens e mulheres capazes de ouvir e acolher a palavra. O combate no deserto, ou seja, no deserto se vive duas coisas. Se vive o conhecimento do próprio limite, no caso de cada um de nós, o conhecimento da nossa própria realidade, o conhecimento da nossa ferida de morte, o conhecimento do nosso pecado e, ao mesmo tempo, ali se prova o desejo pela vida. Então, existe a luta para viver, a austeridade. Ela se revela nessa luta, nesse combate pela vida. Então, o deserto coloca à prova essa dupla passagem. Como assim dupla passagem, Padre? A primeira, que nós precisamos do Espírito Santo, somente conduzidos pelo Espírito Santo, faremos um conhecimento verdadeiro da nossa própria vida, da nossa própria humanidade, para conseguirmos calcar os pés sobre a virtude da humildade. Quem eu sou e o quanto preciso de Deus, para que possa continuar vivendo como homem. O quanto Deus é fundamental em minha vida, o quanto Ele é remédio para as minhas feridas, mas ao mesmo tempo o meu hálito, o meu sopro vital. E o segundo elemento é esse, conhecendo a minha humanidade e o amor de Deus tão intenso por mim, cresce no meu coração o desejo pela vida, mas eu preciso combater para permanecer vivo. Isso é aquilo que o padre falava lá atrás, de tomar responsavelmente na própria liberdade o compromisso com a vida que Deus nos dá. Deus nos quer vivos e nos abençoa para que permaneçamos vivos pela graça que recebemos no dia do nosso batismo. Mas é preciso que eu queira permanecer vivo e me empenhe na minha liberdade e na minha escolha pessoal a permanecer vivo. Então, a austeridade se revela nessa hora. Como assim nessa hora, Padre? Na luta para estar vivo. O que eu estou disposto a deixar para trás e qual é o mínimo necessário, mas que não pode faltar para que a vida permaneça nesse tempo do deserto. Por isso, trata-se de uma purificação, de deixar muitas vezes aquilo que não é essencial, ter claro o que é essencial para caminharmos nesse deserto da vida, nesse vale de lágrimas, o que não pode faltar para que a vida seja defendida. É dali que a gente começa. A grande prova que o deserto coloca é
aquela que nós tenhamos clareza do que não pode faltar para que a vida permaneça, para que a vida aconteça. E que maravilha, meus irmãos, porque o Senhor, após passar pelo deserto, após Mateus faz essa composição, o Senhor, depois de vencer Satanás no deserto, começa o anúncio, começa a vida pública, começa declarando explicitamente na pregação messiânica o que é fundamental, o que não pode faltar para que a vida de Deus permaneça. O que é essencial para o homem para conseguir caminhar nesse vale de lágrimas. Então, o Senhor que venceu o demônio no deserto, vem anunciar, ele vem, e se venceu e vem e começa o anúncio, confirmando a profecia apresentada pelo profeta Isaías, ele está nos entregando uma esperança de vitória. É um combate que termina com a vitória de Cristo. É o primeiro sinal daquela que será a grande vitória, o grande triunfo pascal. O Senhor veio, o tentador se levantou contra ele e Cristo venceu. Estão vendo aqui a imagem de Adão, lá atrás? O tentador se levantou contra Adão e Eva e eles não venceram. O tentador vem para tentar impor um diálogo com o Senhor, de maneira que o Senhor dê ouvidos a um outro que não seja o Pai, e ele perde. E ele é derrotado. O início da pregação pública de Jesus anuncia uma esperança. Então imaginemos agora Adão, na mansão dos mortos, vendo essa cena. Quando eu falo que é uma esperança, para vocês que estão me ouvindo, a gente entende de uma forma um pouco diluída o impacto do que significa ser uma esperança isso. Porque nem sempre olhamos com clareza e estamos, digamos assim, com os olhos e a sensibilidade do nosso coração habilitada para perceber os momentos de sedução em que o maligno vem cumprir esse papel que ele cumpriu no deserto na luta com o Senhor. Mas se pegamos a imagem de Adão e usamos um pouco da nossa imaginação, Adão na mansão dos mortos, vendo essa cena. Imagina o quanto o coração dele não batia e o quanto ele não fazia memória de tudo que ele viveu e de tudo aquilo que se passou na trágica escolha que ele fez ao lado de Eva. E ver Jesus pouco a pouco vencendo, mas vencendo soberanamente. Isso, meus irmãos, é o primeiro ponto do anúncio messiânico. A grande esperança da vitória. O Senhor vem. Ele está no meio de nós, como estamos celebrando nesse tempo do Natal, mas Ele vem para vencer. E Ele vem para vencer aquele que se levantou para impor contra nós a morte. Ele vem para triunfar com a vida. Ele não vem para nos tirar do vale de lágrimas, Ele vem para caminhar conosco e nos dar a vida. Ele vem para permanecer, é o Emanuel, é o Deus conosco, para que eu e você, sem que nos tire a liberdade, possamos agora responder o que não tivemos a coragem de responder antes com a sua, digamos assim, ausência. No momento em que nos foi entregue a nossa liberdade, o barco fez água, afundamos. A coisa não andou bem. Então o Senhor vem e Ele enfrenta e vence. E veio por nós e veio para permanecer conosco. Para que, vendo a sua vitória, nós possamos dizer, meu Senhor e meu Deus. E com Ele, por Ele, nele, possamos agora, no exercício da nossa liberdade, responder aprendendo de Cristo, com Cristo e em Cristo, possamos responder aquilo que outrora não fomos capazes. E dessa forma o Senhor nos cure aonde fomos feridos. Na nossa liberdade, na nossa vontade, no exercício último da nossa existência, do valor e do significado de nossa vida. Então Ele vem e anuncia uma esperança, o início
da pregação evangélica do Senhor, da pregação messiânica do Senhor, é em si um anúncio de esperança. Isso é fantástico. Depois, para que essa esperança se realize, bom, o padre já antecipou um pouquinho. Nós vamos... Mateus coloca no versículo 15, para nós a profecia, ele enquadra o anúncio. Ao ouvir que João tinha sido preso, ele voltou para a Galiléia e, deixando Nazaré, foi morar em Cafarnaum, à beira do mar, onde os primeiros discípulos habitavam, onde vão acontecer os primeiros chamados dos discípulos, e de fato essa é a continuação do texto. Foi habitar na região de Cafarnaum, à beira do mar, nos confins entre Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Então, Mateus faz um enquadramento. Não esqueçamos que ele está escrevendo para aqueles que são os filhos de Israel. Então, ele precisa marcar de maneira bem clara que se cumpre todas as promessas feitas aos patriarcas e tudo aquilo que os profetas anunciaram. E depois de recordar o texto do profeta Isaías, ele... Aqui tem um paralelo bem interessante na Bíblia de Jerusalém, porque pega o 8º capítulo do Evangelho de São João e faz esse amálgama. O versículo 16, o povo que jazia nas trevas viu uma grande luz. A imagem que vai aparecer e vai nortear todo o prólogo do Evangelho de São João e ao mesmo tempo vai estar novamente presente no 8º capítulo de São João com bastante intensidade. Isso mostra a delicadeza de como a Sagrada Escritura, ela, na sua sinuosidade, toca em continuação os livros sagrados. Ou seja, em continuação nós estamos vendo a citação do profeta que ao mesmo tempo aparece citada pelo outro evangelista e a gente encontra em uníssono, ou seja, em uma sonoridade única, aquilo que o Senhor revela ao longo do tempo. E no versículo 17, ele então diz que o Senhor começa o seu anúncio. A partir desse momento, começou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Então, para que essa esperança se torne, para que eu abrace essa esperança, para que ela seja minha, é necessário essas duas atitudes: arrepender-se, porque o Senhor está próximo, porque o reino dos céus está próximo, e renovar o meu compromisso de fé sobre o reino dos céus. Que nós vamos ver nos outros evangelistas a frase composta: arrependei-vos e crede no Evangelho. O anúncio do reino está próximo. Então, são as duas condições necessárias para tomar parte nessa esperança que nos foi entregue. Voltemos à nossa imagem tão bonita. Vamos usar a nossa imaginação para recuperar de novo Adão que está vendo. Essa cena da mansão dos mortos, o Senhor que venceu a insídia do demônio e agora começa a pregação messiânica. E o Senhor diz: arrependei-vos e crede que o reino dos céus está próximo. O que vocês imaginam que o coração de Adão fez? Como é que não devia estar o coração dele? Em lágrimas, meus irmãos, de arrependimento. O meu Senhor venceu e venceu por mim. Ele veio ao meu encontro e venceu por amor a mim. Quanto não deveria ser grande o arrependimento no coração de Adão, vendo o triunfo e a vitória de Cristo. Ou seja, o quanto aquela esperança anunciada levava Adão a reconhecer humildemente sua condição e a chorar a alegria de saber que o seu Senhor veio para perdoá-lo. Veio porque sentia saudade dele e não queria perdê-lo de maneira alguma. E como não crer nesse reino? Ele que havia colocado os pés no paraíso. E por conta de uma mão que se estende de maneira frívola, de maneira leviana, ele termina por perder todo aquele paraíso. Tudo aquilo que o Senhor lhe havia confiado por graça se torna agora em ruínas. Ele que viu
a ruína acontecer por suas mãos, agora pelas mãos que serão chagadas de Cristo, verá o reino dos céus se abrirem outra vez. Mas agora, nesse momento, ele está ali, ouvindo o Senhor que vence sobre o maligno dizer: arrependei-vos e crede no reino dos céus. E com certeza, Adão renova a sua fé no Senhor. Ele ainda verá as mãos chagadas de Cristo para curar a chaga da leviana mão dele que se lançou contra a árvore do paraíso. E sobre a árvore da cruz, as mãos chagadas de Cristo vão curar a ferida da mão de Adão. Mas ali, naquele momento, o Senhor que vence sobre o demônio lhe anuncia que o reino de Deus está próximo. Que tudo que outrora foi arruinado agora se fará novo, porque o Senhor faz nova todas as coisas. Ele é o princípio e o fim de tudo. Quanta alegria e certeza de felicidade e certeza não eram maturadas no coração de Adão. E no meu e no teu coração, meus irmãos, e em nós. A nossa fantasia nos ajuda a perceber como, e olhando a realidade que nós conhecemos, a história de Adão, e temos, pelo anúncio do catecismo, também um conhecimento dessa realidade. E podemos construir esse dado de imaginação e olharmos com tanto entusiasmo e sensibilidade a experiência de Adão. Mas existe uma outra história que você conhece muito melhor do que aquela de Adão, que é a sua própria história. E com qual esperança eu olho a esperança que me foi anunciada por Jesus? Com qual humildade eu acolho o chamado do Senhor no início da sua pregação messiânica para o arrependimento dos meus pecados? Com qual disposição de fé eu creio no reino de Deus, ao qual eu não só estou ouvindo o chamado do Senhor, mas já fui introduzido pelas chagas de Cristo, pela paixão redentora do Senhor e pelas águas do batismo na participação desse reino. Já fui inserido nessa nação santa da Nova Jerusalém, o povo novo santo, o povo do Messias, o povo messiânico. E ontem nós ouvimos, belíssimo, eis que a luz de Jerusalém já se acendeu. Está ali. O Senhor veio e junta o seu povo. Chama para junto de si o seu povo. Eu e você fazemos parte desse povo. As portas do reino dos céus já foram abertas. Nosso nome foi escrito no livro da vida. E nós temos parte a cumprir nesse banquete celeste. É hora, meus irmãos e minhas irmãs, de detestarmos tudo aquilo que nos leva a recordar e a, talvez, permitir que outra vez o nosso nome seja escrito no livro da morte por conta dos nossos pecados. Vieste, Senhor, para me salvar, e a minha vida lhe pertence. Esse tempo do Natal é o tempo de cantar, a alegria de dizer: eu sou teu. E tudo em mim a ti pertence, Senhor, pois és a minha vitória, és a minha esperança. Agora, fizemos esse exercício de usar a nossa fantasia para olharmos a beleza do texto. Eu vou dividir com vocês um texto que é mais ou menos do 560. Um hino composto por ocasião da Epifania do Senhor. E o que esse hino nos traz? Nos traz o canto de Adão diante disso que acabamos de ver. O anúncio do capítulo 4, do início da vida pública, do início da pregação messiânica do Senhor. Esse hino do 560, para a celebração da Epifania do Senhor, ele retrata exatamente esse exercício que fizemos
de olhar para o texto a partir da experiência de Adão. Imaginemos Adão que está ali vendo o que está acontecendo agora e nos unimos ao coração dele para com o nosso coração louvar e bendizer o Senhor. Nos unimos ao nosso patriarca, porque somos todos filhos de Adão, mas nos tornamos filhos de Deus em Cristo. Então olhamos junto com o nosso primeiro pai a beleza de Cristo, que nos fez filhos de Deus. E andamos junto com eles até Cristo, nosso Redentor e Salvador. Começa assim o texto. Hoje, Senhor, Tu manifestaste ao universo e a Tua luz apareceu-nos. Face a essa revelação, nós te cantamos. Tu viestes manifestar-te, ó luz inacessível e bendita. Na Galiléia dos gentios, no país de Zabulon, na terra de Neftali, como diz o profeta, resplandeceu Cristo, a grande luz. Para aqueles que habitavam nas trevas, uma grande claridade brilhou em Belém. O Senhor, nascido de Maria, o sol de justiça, faz irradiar os seus raios sobre todo o universo. Revestimo-nos dele, nós, os filhos de Adão, que estávamos nus, para nos aquecermos, nos revestimos de Cristo, luz verdadeira, sol de justiça. Pois foi para vestir os que estão nus e iluminar os que estão nas trevas da morte que tu, Senhor, te manifestaste, ó luz inacessível. Deus não desprezou aquele que por malícia foi despojado das suas vestes no paraíso e perdeu a veste tecida pelas mãos de Deus. Mas volta-se de novo para ele, e a sua santa voz chama quem lhe desobedeceu. Adão, ó Adão, onde estás? Não te escondas de mim, Adão. Estando, embora nu, e sendo pobre, eu quero ver-te. Não tenhas medo de mim. Fiz-me agora semelhante a ti. Tu querias tornar-te Deus, e não pudeste. Agora fui eu, que me fiz carne, porque quis, e vim ao teu encontro. Apresenta-te, pois, Adão, reconhece-me e diz: Tu viestes manifestar-te, ó meu Senhor, ó luz inacessível. Canta, Adão, canta, adora aquele que a ti vem. Tu afastaste, mas ele manifestou-se a ti, para que o visses, para que lhe tocasses, o acolhesses, aquele a quem temias, quando foste enganado pelo demônio, fez-se semelhante a ti. Por ti desceu à terra, para te elevar aos céus. Tornou-se mortal, para que tu te tornasses Deus e recuperasses a tua beleza inicial, desejada por Ele desde toda a eternidade. Querendo abrir-te as portas do paraíso, Ele viveu na pequenina Nazaré. Por tudo isso, eu te repito, ó Adão, canta, canta, ó homem, cantem todos os homens e louvem aquele que se manifestou e iluminou todo o universo, luz inacessível que veio até nós para nos levar junto de si para o reino dos céus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São João Batista e da Santíssima Família de Nazaré, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.